Roper, fala galera, mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos, Abraão aqui de novo. E a minha ideia, galera, com esse vídeo aqui é criar para vocês um caminho para você aprender matemática, de acordo com a minha experiência. Como que você pode aprender matemática para você mandar bem no vestibular ou em outras provas que você for fazer. Vídeo muito tranquilo, direto ao ponto que qualquer pessoa consegue aplicar. Vamos lá? Pega a visão, sem mais delongas. Bora pro vídeo. Para deixar bem claro aqui, né, o público que eu imagino como alvo desse vídeo são aquelas pessoas que têm dificuldade em matemática, que já começou a estudar matemática, mas não consegue evoluir, e aquelas pessoas que não começaram a estudar ainda. Eu, quando comecei, galera, deixo bem claro isso aqui para todo mundo. Hoje eu tenho uma consciência e uma tranquilidade de fazer questões que eu não tinha no passado. Quando eu comecei, nem conta de dividir com vírgula eu sabia fazer. Eu tinha dificuldade de passar o X para o outro lado. Assim, eu vim de escola pública, mas uma escola pública muito ruim. Eu sei que tem gente que estuda escola pública que tem um ensino até melhor. Mas no meu caso foi desse jeito. Eu tinha duas escolhas. Ou eu encarava o desafio de ir lá e passar na prova, aprendendo matemática na marra, ou eu simplesmente aceitava o que o sistema estava colocando para mim, que não era aprender matemática. Eu, com certeza, fui em busca do meu primeiro caminho. A grande questão para você começar a aprender matemática, internalizar isso e começar realmente a melhorar e mandar bem, é você primeiro abrir sua mente para o aprendizado. Tem gente que cria uma limitação enorme, mas enorme, de um jeito assim, gigantesco, do aprendizado de matemática. Eu quero dizer assim, que a pessoa nem sabe, nem começou ainda a entrar nas miudezas e ela já tá afobada, já tá nervosa, já tá, não é pra mim e já quer desistir. É muito mais fácil a gente desistir de algo que é difícil no começo. Só que é aquilo, matemática, quando você começa a aprender, é como uma pedra gigante que você primeiro tem dificuldade para começar a mover essa pedra, mas depois que ela começa a mover, aí ninguém para mais. A grande questão é essa, é você se manter estudando ali, na dificuldade. Porque uma hora é certo, se você continuar estudando, uma hora é certo. Você vai aprender. Para uns pode ser um pouco mais rápido, para outros pode ser um pouco mais demorado. O ponto principal da matemática para outras matérias, e muita da dificuldade da galera vem aí, é que a matemática é uma matéria cumulativa. Vou dar o exemplo, por exemplo, de logaritmo. A matéria de log, se você não aprender exponencial antes, você não consegue mandar bem o log. Assim como, por exemplo, você não aprender uma equação do segundo grau, não tem como você fazer uma questão de trigonometria. Então você vê que um ponto é ligado ao outro. Tem matérias que você não tem muita relação em relação a isso. Ou seja, tem matéria que você pode pegar uma matéria isolada aqui, estudar isso aqui hoje, sem ter estudado nada antes, e você entender aquele conteúdo, conseguir absorver, chegar na prova até acertar as questões. Mas em matemática isso não vai acontecer. Porque se você não souber a base, a parte do edital vai ser muito mais difícil de aprender. Na verdade, não vai ser possível aprender. Você vai ter que voltar. Aí tem aquelas pessoas que são teimosas. Ah, não vou estudar matemática básica não. Já vou partir para o edital, já vou partir lá para as matérias que está falando que vai cair no Enem. Beleza. Mas você vai ter que voltar toda hora para ver detalhinho. Ah, por que esse X passou para o outro lado dividindo? Ah, porque o índice da raiz agora ele virou uma fração. Aí tu fica toda hora voltando, toda hora voltando, toda hora voltando. Desde fazer, desde o princípio, aquilo que tem que fazer, o dever de casa, que é aprender matemática básica. Galera, a matemática básica é extremamente importante. E se você for ver, a essência da prova é matemática básica. É claro que o nível vai aumentando, mas matemática básica é extremamente importante. Porque a matemática é uma matéria cumulativa. Se você não aprende na base, você tem dificuldade depois. E assim vai aumentando. É meio que um caminho, então é um caminhar. Vai pegando ali no começo as 4 operações, depois vai pegando operações com frações, depois você pega a equação do segundo grau, depois vem com porcentagem, regra de 3. Aí tu vai indo, aquela coisa, vai aprendendo, chega no edital, você tá tranquilo, tá aprendendo ali os conteúdos, porque na parte básica você já safou. Entendendo essa questão, entendendo, né, esse conceito de matéria cumulativa, outra coisa que você tem que entender é que muitos exercícios você não aprende na teoria. Como assim não tem que estudar teoria? Tem que estudar teoria? Tem que estudar teoria. Mas tem que ter a sagacidade. Como assim? Tem teoria, por exemplo, que você vai ver lá, né? Por exemplo, probabilidade. Número de eventos sobre o espaço amostral. Beleza. O conceito de probabilidade é tranquilo de entender. Agora, se tem várias e várias questões de várias e várias formas de cobrança. E essas várias formas de cobrança é como se fosse um vocabulário de uma língua. No inglês, por exemplo, se você sabe 1000 palavras,
você tem um certo entendimento da língua. Se você sabe 7.000 palavras, o seu entendimento é outro, concorda? Na matemática funciona do mesmo jeito. Se você sabe fazer várias questões de vários tipos, por exemplo, de 10 formas diferentes que podem ser cobradas, pô, a sua chance de ser surpreendido na hora da prova diminui muito. Porque você tem um vocabulário das questões. Você sabe fazer vários tipos de questões. E tem questões, jeito de fazer aquela questão específica que você só aprende fazendo aquela questão específica, que você não aprende vendo teoria. Pô, isso acontece muito com artifícios matemáticos, formas de fazer que você tem um jeitinho ali que só aprende questão. Não tem outro lugar que você não aprende. Não tem outro lugar que você aprende isso. Então, criando esse repertório de questões, você vai ficando muito safo na matéria e vai sendo o menos surpreendido possível. Sendo menos surpreendido, chega na prova, você vai mandar bem. E eu falo aqui seguramente, tá? Todo mundo que está assistindo esse vídeo, você tem capacidade clara e objetiva de aprender matemática. A grande questão é você sentar, aprender e acreditar no que você está fazendo. É sentar com calma, tranquilo, pegando o conteúdo ali, principalmente o material de qualidade vai fazer muita diferença e aprender aos poucos. Tranquilo, de boa. Vai fazendo as questões e vai seguindo uma ordem de aprendizado. Como assim uma ordem de aprendizado? Primeiro você vai ver a teoria. A teoria é aquele conceito inicial. Você vai pegar ali num livro ou numa videoaula e vai entender aquele conceito. Depois de você ter aprendido aquele conceito, você vai ver algumas questões resolvidas. É importante seguir essa ordem que eu estou falando para vocês. Pegou lá, por exemplo, questões resolvidas de geometria plana. Você entendeu ali o conceito de exercícios resolvidos, depois você vai para os exercícios sozinho. Ah, também tem uma observação. Antes de verificar os exercícios resolvidos, você vai ter que fazer exercícios de fixação, que são aqueles exercícios muito fáceis, muito tranquilos de você aprender. Algo assim só para você materializar e fixar aquela matéria. Aí depois desses de fixação, que são bem fáceis, vai para os resolvidos vendo o professor fazer. Depois você vai para o embate sozinho, exercícios nível prova. E é aí que você vai crescer mais. E é aquilo que eu disse, no começo vai ser mais difícil, no começo você vai ter que ver mais resoluções, mas logo mais você aprende. A questão é continuar. Então seguiu essa ordem, teoria, exercícios de fixação, exercícios resolvidos e depois exercício sozinho nível prova, ninguém te para. Tu vai aprender todas as matérias que estão lá previstas para você passar no vestibular. É isso, galera. Não tem mistério. É você ter consciência, ter tranquilidade e aprender dessa forma que eu falei para vocês, que você tem tudo para aprender e mandar muito bem na sua prova do Enem, para você mandar muito bem na hora de chegar lá e ter confiança realmente naquilo que você está fazendo. E é isso de verdade que eu desejo para você. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário é muito importante para o crescimento do canal. Se você tem sugestões de novos vídeos, deixa aqui também, tá? Ajuda muito a gente a estar criando os conteúdos aqui no YouTube. Tamo junto, um grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu!